Você também sempre perguntou o que será o amanhã? Como vai ser o seu destino? Então, se você já se fez essas perguntas e quer conhecer a verdadeira leitura de cartas cigana, vem assistir esse vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Embaixada Cigana, local onde a cultura bate forte em nossos corações. Eu sou Nicolas Ramanushi e hoje vamos falar sobre o que as cartas ciganas realmente revelam. A palavra naipe, etimologicamente, vem do árabe nahib e significa representante. Dessa maneira, cada carta do baralho representa algo, simboliza algo na vida do consulente, na vida da consulente. Portanto, a pessoa que realiza a leitura de cartas deve conhecer muito bem a simbologia que está representada e que será lida como respostas justamente nos números, nas figuras e no naipe de cada carta. Bem, historicamente nós podemos localizar a cartomancia cigana no norte e noroeste da Índia e era realizada com um baralho, obviamente, indiano, ou com cartas indianas, que possuía 120 cartas divididas em 10 naipes e representava as encarnações do deus Vishnu, que é o deus da espiritualidade, e daí o fato de estar associado às mancias. Porém, a cartomancia usada pelos grupos ciganos na Europa é algo mais recente, em torno do século XVII e do século XVIII. E para a prática da cartomancia na Europa, nós sempre utilizamos o baralho francês, que tem 52 cartas, e com diversos métodos de colocação e leitura. Obviamente isso dependia se o grupo cigano era o Rom, se o grupo cigano era o Calé, ou se o grupo cigano era o Sinti, e ainda se era Sinti Manush, porque cada subgrupo também desenvolvia uma maneira, uma modalidade de colocar as cartas e de ler as cartas. Ah, você está gostando? Que maravilha! Então considere deixar os seus comentários aí na descrição, dizendo se você gostou, se você quer ver novos vídeos a respeito de outros assuntos. E também, é claro, por gentileza, compartilhe, se inscreva no canal, taca o dedão no like e receba desde já a nossa sincera gratidão. Ah, e convém esclarecer que nunca existiu um baralho cigano. Nunca existiu um baralho cigano, como erroneamente é denominado o baralho Lenormand, tá ok? Isso foi uma apropriação que aconteceu, e se você quer conhecer melhor essa história, inclusive, veja aí no card esse vídeo que fica à disposição e que trata desse assunto, que trata do assunto do verdadeiro tarô cigano e toda a história de sua concepção. Bem, mas voltando ao nosso assunto, agora eu vou mostrar para vocês um método de leitura de cartas no estilo Manush, tá? Que na realidade é realizado com 40 cartas, pois nós retiramos todos os números 8, os números 9 e números 10. Então, das 52 restam apenas 40 cartas. Então, neste exemplo que eu vou deixar para vocês, digamos que eu esteja atendendo a uma mulher, ou seja, uma consulente. Depois de embaralhadas e feito o corte nas cartas, eu coloco sobre a mesa 7 cartas. 7 cartas, mas nessa disposição está aparecendo aí 3 no plano superior e 4 na base. Ou seja, 3 no plano superior e 4 na base. Certo? E sendo mulher, inicia-se a leitura da esquerda para a direita. Se fosse um homem, a leitura teria que ser realizada da direita para a esquerda. E essas 3 cartas que ficam no topo, ou seja, na parte de cima da leitura, representam cada uma delas, obviamente. Uma representa o plano físico, a outra representa o plano espiritual e a terceira representa o plano mental. Então, só para vocês entenderem, quando a consulente faz uma pergunta, nós começamos da direita para a esquerda, certo? Caminhando da direita para a esquerda. Então, abrimos a primeira carta de baixo, daquelas 4 cartas de baixo, e vamos caminhando até chegar no plano físico, no plano espiritual e no plano mental. E toda a leitura funcionará da seguinte forma: ela faz a pergunta, feita a pergunta, abre-se uma carta, certo? A carta diz alguma coisa. E a próxima carta confirmará ou negará o que a primeira carta disse. E vamos assim até o final da leitura, ok? Mas vamos fazer algo prático para que vocês possam entender como isso funciona.
Digamos que eu esteja atendendo a uma consulente de nome Maria, por exemplo, e ela me faz a seguinte pergunta: vou ser feliz no amor? Vamos abrir a primeira carta para ver o que ela diz. 2 de copas. Esta carta indica sim a possibilidade de bom casamento. Mas calma, Maria. Bom casamento não significa propriamente felicidade no amor. Não dê pulos de alegria. Vamos ver se a próxima carta confirma ou nega a primeira. 4 de ouros, confirmado, Maria. Mas o 4 também indica que em breve você estará diante de uma decisão difícil e deverá deixar que a sua espiritualidade conduza os seus passos. Vamos para a próxima carta. Valete de espadas. Maria, atenção, esta carta indica que um jovem imaturo irá se aproximar como alguém que sente algo por você. Mas justamente pelo fato dele ser imaturo e não já de responsabilidade, há o perigo de que ele esteja mal intencionado. E obviamente você poderá ser magoada. Então, Maria, diante dessa carta, somente a paciência, ou seja, você vai ter que dar tempo ao tempo, e esse tempo é que irá mostrar a intenção verdadeira desse jovem. Agora, vamos ver o que a quarta carta revela. Damas de copas. Esta carta revela que a sua vulnerabilidade é justamente o sofrimento. Então, Maria, você deve pensar muito bem quando esse rapaz aparecer em sua vida. Pensar se vale a pena correr o risco, já que sua vulnerabilidade é o sofrimento. A próxima carta é a revelação do plano físico. Vejamos o que ela nos revela. 3 de paus. Esta carta revela que a sua maior ambição é casar-se. E especificamente o 3 indica que você terá mais de um casamento, Maria. Desse modo, ficou claro que esse rapaz representará apenas mais uma lição em sua vida. E não está chegando realmente à sua vida, estará chegando à sua vida para ficar nela, para estacionar nela. Provavelmente ele será apenas uma lição de passagem. A sexta carta é a revelação do plano espiritual. Então vamos ver se ela nega ou confirma o que já foi lido até agora. Ela confirma, pois ela revela que os obstáculos financeiros em seu caminho fazem você se sentir isolada. Ou seja, você gostaria de ter condições de se enturmar mais, mas justamente os obstáculos financeiros têm impedido isso. Maria, mas não desista, pois o 5 também representa o ser espiritual. Desse modo, tenha esperança e não abandone o seu plano de vivenciar a felicidade no amor, pois isso pode acontecer. Se você está gostando e quer aprender mais sobre os oráculos ciganos, vou deixar na descrição do vídeo o link para que você possa adquirir o meu livro, Os Segredos dos Oráculos Ciganos. E retomando a leitura de cartas, e quem vai nos dar a palavra final é a sétima carta, que revela o plano mental. 3 de copas, que bom, Maria! Ela confirma que se você não abandonar os seus planos, a criança que vai nascer de um dos seus casamentos comprova definitivamente que você será feliz no amor.
Mas que fique claro, essa felicidade de amor acontecerá por conta da criança que você conceberá, e não por conta de um homem que esteja ao seu lado. Isso funciona. Viu, Maria? Valeu a pena fazer uma leitura de cartas, porque esta última carta confirmou que você será feliz no amor. Ah, mas você não será feliz no amor, como ficou bem claro, através do homem que esteja ao seu lado, mas sim através do filho que será concebido de uma das suas relações, pois ficou claro que terá mais de um casamento. Maria, que leitura maravilhosa! Ficou feliz, Maria? Espero que sim. E vocês, gostaram dessa demonstração de leitura de cartas no método Cinti-Manouche? Espero que sim. Né? E lembre-se, não somos nós que lemos as cartas, são elas que nos leem. Espero que vocês tenham gostado demais desse conteúdo e até a próxima quarta-feira. Um abraço forte.